Então, o tema que eu tenho para vocês hoje aqui é esse: pertencemos ao universo, não somos donos dele. Então, o que acontece quando a gente fala de um assunto desse? Nós temos que prestar atenção que nós temos um resíduo cultural de outras épocas, um resíduo atávico, que é esse tal de antropocentrismo. O antropocentrismo é uma palavra que vem do grego anthropos, que quer dizer ser humano. Então, todo esse modelo de pensamento e de conduta está centrado no bem-estar do ser humano. Forma de pensamento comum a certos sistemas filosóficos e crenças religiosas que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação ao universo. Espécie à parte, a única com capacidade de sentir, de pensar e de sofrer. Esse resíduo é tão forte que até hoje as várias atividades do ser humano em relação aos animais têm esse modo de conduta e de pensamento. Então, assim, os animais são coisas utilizáveis, descartáveis, né? Porque o ser humano é o único que pensa, é o único que sofre, é o único que faz reflexões, é o único que sente. Então, é um resíduo cultural muito forte de outras épocas que nós temos aí. Então, esse modelo de pensamento de conduta, o antropocentrismo, ele acabou passando por Aristóteles, que foi o grande mestre da antiguidade, né, século IV antes de Cristo, e até hoje nós temos na nossa cultura, em várias vertentes, a influência do pensamento aristotélico. Por exemplo, toda a política, todo o direito é antropocêntrico, a estrutura das religiões institucionalizadas é antropocêntrica. Nós temos vários resíduos em ramos da atividade humana que ainda são de postura aristotélica, né? E ele também era adepto do geocentrismo. Então, era assim, imagine, a Terra era o centro do universo e o ser humano era o ser de destaque, o ser excelso. Então, o ser humano se achava, né, como dizem os jovens, e até hoje continua se achando que é o ser máximo de toda a criação divina. Então, Aristóteles concebia os seres dispostos em uma pirâmide metafórica. Os de constituição mais elementar embaixo, depois ia subindo, e lá em cima o ser humano. Agora, vocês viram que ser humano que está lá no topo, somos todos nós? Não. Olha as mulheres onde estão, olha, junto com as baleias. Então, estamos em muito boa companhia, que as baleias são seres ótimos, né? São inteligentes, são dóceis, então, menos a orca, que é muito agressiva, né? Mas, então, essa pirâmide aristotélica, na nossa mente, lá no id, lá no inconsciente, esse modelo persiste e fica pulsando, né? Olha como eu sou bom, como toda a natureza deve servir ao meu bem-estar. Esse é o modelo, né? Bom, então, continuando as coisas, nós vamos ver o seguinte, olha, na realidade, quem está lá em cima da pirâmide aristotélica é o que eu chamo de macho alfa. Em comportamento animal, nos grupos animais em que tem um macho que predomina, ele é chamado de macho alfa. Às vezes, fêmea alfa, como é o caso dos elefantes. Mas, então, quem está lá no alto da pirâmide aristotélica é o macho alfa. É aquele que exerce poder, é o que tem o exercício de poder. Por exemplo, nós mulheres, nós fomos consideradas seres sem alma até o século VI. Num concílio da Igreja Católica na Gália, quem achou isso para mim foi a minha filha Cristiana, que está por aí, que hoje é território francês. Então, no concílio de Macon, na Gália, constou da pauta lá da discussão dos cardeais se nós mulheres tínhamos ou não alma imortal. Foi uma discussão muito acirrada, nós ganhamos a votação por 2 votos. Quase que a gente continua ainda sem alma, né? Mas continuamos. Bom, então, quem ainda continuou sem alma? Os escravos aqui no Brasil colonial. Desde o século XVI, os escravos índios, e depois até o final do século XIX, os escravos negros, eram considerados seres sem alma.
Porque aquilo que não tem alma é coisa, e com coisa você faz o que quiser, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum vínculo moral, não é? Bom, se as mulheres já têm alma, os escravos também têm alma, então falta resolver a questão dos animais. Os animais são considerados, até hoje, de modo geral, seres sem alma, né? Quem se lembra daquele filme O Pagador de Promessas? Quem é da minha geração se lembra bem, é um filme brasileiro, recebeu o prêmio no Festival de Cannes, lá na França, e a história é mais ou menos assim. O Zé, que é um matuto, que mora no sertão, ele tinha um burro, o burro ficou doente, e ele faz uma promessa, que se o burro se curasse, ele levaria uma grande cruz para dentro da igreja. O burro se curou, ele mandou fazer uma cruz muito grande e foi arrastando pela cidade. Quando ele chegou na porta da igreja, o padre perguntou: a sua promessa é do quê? Ele falou: é do meu burro que se curou. O quê? Burro? Burro não é objeto de promessa, não deixou ele entrar com a cruz dentro da igreja. Então, acaba se desenrolando tudo em torno disso, né? Porque a estrutura da religião institucionalizada é antropocêntrica, né? Os animais não fazem parte desse objeto. Então, esse antropocentrismo é um modelo de subjugação e de exploração da natureza. Bom, será que nós somos mesmo um ser à parte? Nós estamos ainda lá no alto da pirâmide aristotélica? Então, vamos ver, olha, na Gênese de Kardec, capítulo 11, eu estou me referindo à terceira edição, para fugir daquela discussão que a partir da quarta edição houve uma tradução equivocada, né? Então, lá no capítulo 11, no item 15, cujo título é Hipótese sobre a origem do corpo humano, nós lemos lá: oh, meu Deus, nunca acerto. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Quando eu li esse trecho, eu fiquei muito pensativo. Eu disse: meu Deus, mas isso não é metempsicose? Metempsicose é uma doutrina aceita por algumas culturas, como é o caso do Egito Antigo, que aceita que a alma, uma vez liberta do corpo morto, ela transmigra para outros corpos. Pode ser que o espírito humano se encarne em corpos de animais, ou espíritos de animais se encarnem em corpos humanos. O espiritismo não aceita metempsicose. Isso aqui é metempsicose, né? Eu falei, deve ter uma explicação. Aí procurei e acabei achando, porque no Livro dos Espíritos 612, Kardec faz essa pergunta: espíritos humanos poderiam encarnar-se em corpos de animais? A resposta é taxativa: não. O rio não remonta à fonte. Eu falei, olha, deve ter uma explicação. Procurei e acabei encontrando, que é essa aqui, olha, quer ver? Em vários lugares da obra espírita, Livro dos Espíritos, tudo isso aqui, Gênese, está escrito assim: o espírito entrando no período de humanidade. Ora, só está entrando em um lugar quem está fora. Então, quando a gente vai chegando aqui, nós estamos lá fora, estamos entrando, é um processo. Então, o processo de tornar-se humano permite que esses espíritos estão migrando da fase da animalidade anterior para a fase da espiritualidade humana, conforme dizeres de Calderaro no livro No Mundo Maior, né? Então, vamos ver o que a academia fala sobre isso, se nós somos mesmo uma espécie à parte. Eu recomendo que a gente possa consultar esse curso do professor Walter Neves. Ele, em 2017, ele gravou esse curso que está disponível online, chama-se A Saga Humana. Está disponível no YouTube. O professor Walter Neves é considerado o cientista brasileiro que mais conhece os aspectos da evolução humana. Há mais de 10 anos, eu me matriculei numa disciplina que ele dá lá no IB, no Instituto de Biociências, como aluno especial. No segundo semestre, eu fui lá toda quarta-feira à tarde, fiz esse curso. E agora ele atualizou com esse curso online. Então, vamos ver o que ele diz nesse curso online, a respeito disso, né? Se nós somos mesmo uma espécie à parte. Então, ele diz assim, olha, todas as espécies do gênero humano evoluíram a partir de uma espécie de macaco, o Australopithecus afarensis.
Austral quer dizer sul, Pitecos quer dizer macaco. Uma espécie de macaco que viveu na África há mais ou menos 3,2 milhões de anos atrás. Então, o que a antropologia hoje está dizendo confirma o que está na Gênese de Kardec, cuja primeira edição é de 1868. Os primeiros espíritos que estavam se tornando humanos e que vieram encarnar-se aqui na Terra, encarnaram-se em corpos de macacos, né? Então, tem uma perfeita harmonia entre as informações da obra de Kardec e as informações acadêmicas. Esse outro autor também, o Harari, ele fala nesse livro Sapiens, que está bombando aí, né? Fez um sucesso danado. Ele diz assim, olha, durante muito tempo, o Homo sapiens preferiu conceber a si mesmo como separado dos animais. Mas, gostemos ou não, somos membros de uma numerosa família de grandes primatas, sendo que nossos parentes mais próximos incluem os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Tem gente que, quando eu falo nesse assunto, diz assim, mas por que hoje os chimpanzés de hoje não se transformam em seres humanos? O Harari explica assim, olha, há 6 milhões de anos tinha um grande tronco de primatas. Depois foi assim, dividiu-se um tronco do Australopithecus, que depois deu origem às espécies humanas, outro ramo deu origem ao orangotango, outro ramo a chimpanzé, outro ramo a gorila. Então, são ramos diferentes, não é? Apesar de sermos parentes geneticamente muito próximos, uma coisa não vai dar origem à outra, porque são ramos independentes, né? Então, toda essa literatura acadêmica está confirmando os dizeres de Kardec. Olha que coisa interessante. Nessa literatura que eu estou citando, os antropólogos pegaram os 3 esqueletos mais completos que se tem de Australopithecus e fizeram um estudo morfológico dos ossos, da inserção, da articulação de um com o outro, enfim. E chegaram à seguinte conclusão, olha, esses indivíduos todos, inclusive um bebezinho que é uma menina de 3 anos, da cintura para cima, eles são tipicamente macacos. Eles têm a chamada cintura escapular aqui do ombro, bem típica de macaco, tem os braços longos, porque eles fazem aquela braqueação, né, pulo de galho em galho. E da cintura para baixo, já tem características de seres humanos. A inserção da cabeça do fêmur no acetábulo, os raios ósseos do fêmur com a tíbia, e principalmente a planta dos pés, que já é favorável à postura ereta. Isso tem uma conotação filosófica, porque toda vez que nós vamos desenvolver alguma coisa para cima, né, e o para cima, para o alto, sempre tem uma conotação de melhor, nós precisamos de uma base de sustentação. Então, primeiro, organicamente, na parte óssea, foi preciso uma estabilização da cintura para baixo, da pelve, do membro pélvico, para que depois se desenvolvessem da cintura para cima. São estudos muito interessantes da antropologia, né? Bom, continuando, vamos ver aqui o que nós temos. Bom, voltando ao curso do professor Walter Neves, a gente pergunta assim, olha, desde o Australopithecus afarensis até a nossa espécie, que surgiu há 200 mil anos, aqui no meio tem uma porção de espécies, olha, algumas, o Homo habilis, depois o Homo erectus, depois o heidelbergensis, o neanderthalensis, eu coloquei algumas aí. E a gente pergunta assim, bom, já que o espírito estava vindo da animalidade anterior para a espiritualidade humana, qual dessas espécies por aí já é humana? Tem vários estudos na antropologia pesquisando isso. Esse indivíduo aqui, o Homo habilis, e algumas espécies limítrofes, ele tem nome da nossa espécie, ela é o Homo habilis. Mas o coitadinho hoje está sob júdice, porque acabaram fazendo uma porção de pesquisas e viram que ele tem características mais próximas do Australopithecus do que das outras espécies do gênero humano. Então, na realidade, a espécie que a gente pode dizer, não, esse aqui já é espécie humana, é o Homo erectus. Ele já tem o nosso biotipo, mais ou menos 1,70 m de altura, 70 quilos,
um bom desenvolvimento do lobo frontal, postura absolutamente ereta, né? Porque essas outras espécies aqui, olha, o Homo habilis e uma por aqui, estão nesse limbo, nesse período de transição, né? Então, deixa eu focar o Homo habilis para a gente ver por que ele não é aceito hoje pela antropologia como sendo do gênero humano. Então, o Homo habilis, sendo questionado, né? A capacidade craniana dele é muito pequena, ele é baixinho, tem só 40 quilos, ele tem essa prognatia, ou seja, entre o neurocrânio e o viscerocrânio ainda é muito pronunciado. Ele tem ainda bipedia facultativa, ou seja, ele já anda de pé, mas também ele faz braquiação nas árvores. Ele tem essa dupla capacidade, né? Depois ele tem braços longos, pernas curtas, então ele não está sendo aceito pela moderna antropologia e biologia como pertencente ao gênero humano, e as outras espécies limítrofes também, né? Então, a ciência confirma o que está na Gênese de Kardec, no capítulo 11, nos itens 15 e 16. Olha um dilema. Quando a gente lê o que está escrito no Livro dos Espíritos 607A, nós entramos em reflexão, porque lá está escrito, olha, é nesses seres, os animais, que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Mesmo dentro do meio acadêmico, tem gente que diz assim, o espírito humano não tem nada a ver com o princípio inteligente dos animais. Vocês acham que isso é verdadeiro? Olha o dilema que eu vou colocar para todos nós aqui em seguida, olha. Em relação ao Australopithecus afarensis, ele tem o quê? Princípio inteligente, né? Em relação à nossa espécie, Homo sapiens, é espírito. Agora, o que nós vamos dizer em relação ao Homo habilis e as espécies limítrofes? Ele tem princípio inteligente ou tem espírito? Né? Ele está em fase de transição. Então, sempre que a gente fala em espírito e princípio inteligente, nós estamos vendo uma fotografia deste momento. Mas, evolutivamente, nós temos que ter outro olhar, né? De que existe todo um processo, o processo de tornar-se humano. Então, evolutivamente, não existe um limite preciso entre primatas humanos e não humanos. Ou seja, não tem nenhuma razão para nós ficarmos no alto da pirâmide aristotélica como um ser à parte. Não somos um ser à parte. Aliás, não existe nem um rei nominal. Tanto no Livro dos Espíritos quanto na literatura acadêmica, existem 3 reinos. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Não existe reino nominal. Nós fazemos parte do reino animal, né? Então, isso tudo a gente tem que dar uma boa refletida em todos esses assuntos por aí. Uma curiosidade, pessoal, que eu quero contar para vocês. Olha, eu fiz parte da banca desse médico do Rio de Janeiro, Dr. Henrique Vasconcelos. Ele estudou lá na antiga Escola Paulista de Medicina, a tese dele foi estudo anatômico do pé de fetos humanos em diferentes idades. Ele encontrou no pezinho do bebê, no útero da mãe, até o 5º mês de gestação, 2 musculozinhos que nos antropóides, inclusive lá no Australopithecus, eles servem para fazer a oponência do polegar do pé. Porque o pé humano, só o ser humano que tem, esse tipo de pé, só o ser humano que tem. A minha filha, que é ortopedista, sempre dizia para ela, nossa mão humana, eu acho que a principal característica do ser humano não é o pé. Porque pé, como nós temos, só nós é que temos, né? Para a postura ereta, o que aconteceu? O polegar, ele foi para frente para ajudar os outros dedos a suportar o peso do corpo. Porque quando a gente anda, olha, a gente apoia o calcanhar, depois essa parte gordinha do pé. Quando a gente muda o passo, os dedos é que suportam o peso do corpo. Por isso que o polegar foi para frente, né? Então, até o 5º mês de gestação, o doutor Henrique encontrou resíduo desses 2 musculozinhos que existem nos chamados antropóides. Então, essa é uma das características que apoia o postulado de Haeckel, de que a ontogênese recapitula a filogênese. Outra coisa, será que agora, do jeito que nós estamos aqui, nós somos o produto final do processo evolutivo? Não, não somos, né? A gente está a caminho. Eu chamo de tração dianteira
um vetor que tem, que ele sinaliza de baixo para cima e de trás para frente. Por quê? A medula espinal do grupo primata, ela está encurtando, né? No ser humano, ela já está em torno de L1, L2 aqui. O plexo braquial, que é esse conjunto de nervos do braço que se insere na medula, ele está subindo. Eu fiz estudo em várias espécies animais, em relação ao cão, esse grupo do plexo braquial, ele já subiu 2 segmentos. Eu fiz estudo também em macaco prego, então ele sobe um pouco, às vezes ele se mantém, ele já tem a chamada pré-fixação, ele já está indo para frente, né? E também o polo frontal do cérebro está em expansão. Então, nós estamos ainda em processo de adaptação à postura ereta. Olha que estudo interessante que esses indivíduos fizeram. Eles compararam os diâmetros da pelve feminina com os diâmetros da cabeça do bebê ao nascimento. Então, é assim, olha, estudaram isso em chimpanzé, no australopithecus e no ser humano. No chimpanzé, no orangotango, no gorila, tem uma folga entre o tamanho da cabeça do bebê e o diâmetro da pelve. Aí vai diminuindo. Na espécie humana, os diâmetros são coincidentes. Por isso que a fase de parto, para quem teve parto como eu, a gente sabe que é uma fase muito sofrida. Graças a Deus que tem anestesia, né? Aí vai bem uma peridural. Porque a fase de expulsão, ela é apertadinha. A cabeça do feto, ela tem que ficar compridinha assim, ainda dá um giro para poder passar nos 2 diâmetros da pelve feminina. Ou seja, a nossa coluna vertebral e a nossa pelve ainda está em adaptação à postura ereta. Do jeito que a gente está, nós não estamos nem prontos para o momento de agora. A gente ainda está em processo de adaptação à postura ereta, né? Então, tem estudos aí muito bonitos, muito interessantes. Bom, na Revolução Científica do século XVII, o que aconteceu? Cai o geocentrismo, à custa de todo esse pessoal aí, né? René Descartes, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, mas persiste residualmente o antropocentrismo. E entra uma característica desastrosa, que é o materialismo. Por isso que no Livro dos Espíritos, na questão 785, está escrito, olha, o maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo, que são características fundamentais do antropocentrismo. O macho alfa que domina o resto da pobre humanidade, ele é todo orgulhoso e todo egocêntrico, né? Então, isso faz parte desse processo que atrava o nosso progresso moral, com certeza. Bom, a proposta, então, é de um novo olhar. A gente deixar essa pirâmide aristotélica de lado, o modelo antropocêntrico, e assumir o modelo ecocêntrico ou biocêntrico. Então, o universo passa a ser visto como uma rede multidimensional de todos os elementos, de todos os seres vivos integrados ali. E nós somos, como diz Capra no seu livro A Teia da Vida, não somos mais do que um fio na teia da vida, né? Somos mais um fio na teia da vida, a gente não é nada especial. E ele tem uma porção de referências aqui que eu vou mostrar para vocês que são muito bonitas. Aí cabe o conceito de indivíduo e de pessoa. Indivíduo é cada unidade e pessoa envolve a maneira como cada indivíduo se relaciona harmonicamente com os outros elementos da rede. Então, diz o Capra, no livro Pertencendo ao Universo, a nossa transcendência espiritual vai se fazer através da nossa pessoalidade, ou seja, a nossa capacidade de interagirmos cada vez mais harmonicamente com todos os outros elementos da natureza, né? Essa é a proposta do NUVET, do Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, tanto da AME São Paulo, quanto da AME Brasil. Em relação a esses conceitos de indivíduo e de pessoa, a gente tem alguma coisa boa aqui. Olha o que o Capra diz em Pertencendo ao Universo. Antigamente, o valor estava no indivíduo, fora e acima da natureza, e o modelo era dominação e exploração. Atualmente, o ser humano é visto como parte intrínseca da natureza, e o modelo é de integração e participação harmônica, ou seja, de pessoalidade, né? Depois,
Não há superiores ou inferiores, cada um tem seu lugar e sua função na natureza. Qual é a função e o lugar do ser humano? É de responsabilidade como jardineiro, de cuidar, administrar e guardar o jardim da natureza. É testemunho, não mais proselitismo, e a nossa missão é dar testemunho da dignidade humana, não é? Isso é tão bonito que eu coloquei aqui logo em seguida, por exemplo, a pessoalidade de Francisco de Assis, porque há mais de 8 séculos, essa criatura já estava no modelo ecocêntrico, né? Já tinha abandonado o modelo antropocêntrico. Isso é para as grandes almas, para os grandes espíritos que já entenderam essa proposta, né? E eu coloco aqui também, por exemplo, no paradigma biocêntrico, Capra recomenda do reducionismo para o holismo, onde cabe aquela hipótese Gaia, que considera toda a Terra como um grande ser vivo, não é? Que a gente pode adotar também. Do racional para o intuitivo, do competição para a cooperação, da exploração para a conservação, da dominação para a participação e do proselitismo para o testemunho. Ou seja, é uma mudança de olhar, é uma mudança de forma de pensamento e de conduta em relação a todos os elementos da própria natureza, né? Bom, nessa mudança de foco, tem um outro livro do Capra, feito com esse autor italiano, A Visão Sistêmica da Vida. Eu recomendo fortemente esse livro, é muito bonito. Ele diz assim: nas coisas não existem características intrínsecas, pois elas são o resultado das ligações e conexões com o todo. Então, o modelo não é mais de estrutura, mas o modelo é de conexão com o todo, porque os organismos têm que funcionar de maneira totalitária, de maneira holística, não é? Então, o novo olhar de todas as áreas da saúde não é mais assim, o indivíduo tem uma doença renal, o indivíduo tem um problema no pulmão, tem um problema no pâncreas, não. O indivíduo todo está em desequilíbrio e aquilo está se refletindo neste órgão, naquele órgão. É o chamado órgão que acaba sendo o revelador do desequilíbrio do todo, né? Então, isso tudo é falado pelo Capra, nesse livro que ele trata aí com o autor italiano. Voltando ao pertencer ao universo, ele diz, até agora, a ciência era de manipulação. A partir de agora, a nova proposta é de uma ciência de sabedoria, associada à filosofia baseada em valores. Um cientista espiritualista, como eu, diz ele, dotado de profundo sentido de pertencer ao universo e de valores, não trabalharia em pesquisas para a produção de armas. Ele não exporia animais a crueldades em seu laboratório. Há limites para a curiosidade humana. Vocês percebem que é uma outra forma de olhar o todo da natureza, né? E respeitar cada um dos elementos, o que a humanidade ainda não faz, de jeito nenhum. E ainda aquele modelo materialista que emergiu da Revolução Científica do século XVII, mesmo dentro da ciência já existe um movimento de contracultura. É esse aqui, olha, Manifesto para uma Ciência Pós-Materialista. Aliás, como diz o Dr. Décio, ele está falando de uma coisa que não é, ele devia falar um modelo espiritualista, né? Porque ele está considerando que o Dr. Mário Borregar e mais os companheiros acabaram fazendo um debate lá nos Estados Unidos com o objetivo de discutir o impacto da ideologia materialista na ciência e o de um paradigma pós-materialista para a ciência, espiritualidade e sociedade. Porque eles concluíram desse debate que o chamado materialismo científico, que considera a matéria como a única realidade existente, não passa de um pressuposto reducionista e dogmático, que não mais atende às demandas do mundo moderno. A própria ciência está reconhecendo que esse paradigma materialista, que se acoplou ao antropocentrismo, não mais atende às demandas do ser humano de hoje, né? Então, já existe esse movimento. Esse manifesto foi assinado por mais de 100 cientistas do mundo todo, inclusive por cientistas brasileiros. Então, é um movimento que está se formando aí. Então, eu trago essa figura feia aqui para vocês, para mostrar assim, olha, por exemplo, na espiritualidade, na pessoalidade que nós estamos buscando,
como diz o Capra, dando testemunho da dignidade humana. Por exemplo, cabe uma cena dessa? Né? Não cabe. Então, essas cenas todas de animais em espetáculos de diversão, a subjugação de seres humanos, feminicídio, violência, crueldade, isso já foi. Né? Os Espíritos nos dizem assim, a humanidade já tentou de tudo, já tentou a dominação, a exploração, a guerra, a violência, a crueldade, nada disso deu certo. Só falta tentar o amor, não é? Em vez de um país brigar com o outro, soltar bomba atômica na cabeça do outro, por que não chega lá e diz assim, olha, nós temos uma tecnologia avançada, o que vocês precisam aqui? Quer que a gente construa um hospital, um centro de apoio à comunidade, um centro de convivência? Vai lá ajudar o outro, não é? Então, nós ainda precisamos rezar muito para que os vários países que estão nesse modelo absolutamente anacrônico, ultrapassado, ele acorde para a possibilidade da transcendência, da espiritualidade, e a gente consiga um mundo de paz, que é o que todos nós pretendemos, né? Então, a gente, olha que cenas bonitas de transcendência e de espiritualidade, né? Tem tantos modelos tão bonitos que a gente pode utilizar, em que todos vão ser felizes, né? Todos vão ser felizes. Ainda dentro do pertencendo ao universo do Capra, ele diz assim, o sentido do pertencer nos proporciona uma alegria sem limites. Diz ele, move a nossa boa vontade com relação àqueles com os quais se está unido pelo forte vínculo do pertencer. Ao intelecto e à vontade somos-se nossos sentimentos, que correspondem à experiência do pertencer supremo. Nós pertencemos à nossa família, pertencemos à nossa cidade, à nossa comunidade, mas nós temos um pertencimento maior, não é? Nós pertencemos a toda a criação, ao Pai que criou a todos nós. Então, para terminar esse slide, olha, a gratidão, ela vai representar a celebração desse estado supremo do pertencer. É com a gratidão que a espiritualidade começa a se expressar numa grata celebração da vida. Olha que bonito, né? Quando a gente começa a entender que o estar vivo, estar vivenciando as experiências de um processo reencarnatório, estar em grupo, estar em família, tudo isso gera em nós esse sentimento de gratidão, e a celebração da vida é a nossa atitude de gratidão. Então, eu queria mostrar para vocês que o amor é dizer sim ao pertencer, é uma frase do Capra. Então ele fala, o nosso verdadeiro sentimento do pertencer, ele vai se fazer quando nós deixarmos desabrochar em nós o sentimento do amor. O sentimento do amor que gera gratidão digamos assim, o denominador comum da nossa pessoalidade, da nossa transcendência. E eu queria mostrar para vocês uma coisa. Vocês já repararam que nós pertencemos a esse grupo aqui? Quando eu recebi a homenagem lá, ao qual eu sou muito grata, eu disse que eu sempre dizia à doutora Marlene, no final de uma tarefa, que eu agradecia a oportunidade que ela estava me dando da tarefa e do encontro com as pessoas, e que eu adorava fazer parte dessa tribo de amor e de fraternidade, né? Então vamos valorizar o fato do nosso pertencer à nossa família, pertencer à nossa comunidade, à comunidade dos amigos, pertencer a essa tribo de amor e fraternidade que são as AMES, né? Então eu só posso dizer, usando as palavras de Maria Dolores, uma poesia de gratidão. Décio, lá vou eu com a poesia outra vez, viu? Maria Dolores diz assim, olha, é um poema de gratidão. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra no dia se recompor, entendendo o tempo agora pelos bens de toda hora. Muito obrigado, Senhor, pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo do trabalho benfazejo. Muito obrigado, Senhor, pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho do ideal a que me exponho. Muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior, e até pelos problemas e provas
da senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor. E para vocês, muito obrigado por me ouvirem, viu? Obrigada.